Boa noite a todos. Um imenso prazer e responsabilidade aqui em cima. Bem, eu costumo ser um pouco direto, então vou ser um pouco direto. Mas eu convido a igreja a abrir a Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 26. Livro de 1 Samuel, capítulo 26. Eu vou ler e a igreja acompanha. A gente vai ler todo o capítulo. E se quiserem colocar na transparência não, né? É o slide. Coração de velho. Mas bem, se quiser colocar no slide o texto, por questão de acessibilidade, eu acho que facilita bastante. Porém, eu peço que os irmãos que tenham Bíblia acompanhem nas suas Bíblias. Tá? Apenas para aqueles que estão sem Bíblias, como convidados, eles podem acompanhar no slide. 1 Samuel, capítulo 26, a partir do versículo 1, eu vou ler e a igreja acompanha. Vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: Não se acha Davi escondido no outeiro de Áquila, defronte a Jessimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar Davi. Acampou-se Saul no outeiro de Áquila, defronte a Jessimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto. E sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem descerá comigo a Saul, ao arraial? Respondeu Abissai: Eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe, não será preciso o segundo. Davi, porém, respondeu a Abissai: Não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido. Agora, porém, toma a lança que está à cabeceira e a bilha de água, e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. Tendo Davi passado ao outro lado, pôs-se no cimo do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. Bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não respondes, Abner? Então Abner acudiu e disse: Quem és tu, que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o teu rei, o teu senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei, teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Tão certo como vive o Senhor, deveis morrer. Vós, que não guardastes o vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede agora onde está a lança do rei e a bilha da água, que tinha a sua cabeceira. Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é tua voz, meu filho Davi?
Respondeu Davi: sim, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais: por que persegue o meu senhor assim o seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras do teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, maldito seja perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje. Perdão? Pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vai e serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor. Pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei, volta meu filho Davi. Pois não tornarei a fazer-te mal. Porque tá bom. Pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança, ó rei, vem aqui um dos moços e leve-a. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos. Porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje, de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás, e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho, e Saul voltou para o seu lugar. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, não fale eu nada contra a tua palavra, mas seja o Senhor sobre mim. Derrama teu Espírito sobre nós e nos traz esclarecimento e entendimento da tua santa palavra. Nos ensina a amar o Senhor e o teu nome e amar ao próximo com tamanha dedicação. Ajuda-me na ministração da tua palavra e não me permita envergonhar o teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, é que coloco diante de ti e oro. Amém, Senhor. Nós gostamos da ideia de heróis. Heroísmo é algo abordado desde o princípio das civilizações. Isso porque um país, um povo sem heróis, é um povo sem identidade, sem história e sem líderes. Essa tipologia daquele que é reto, justo e não vantajoso parece utópica, mas não é. Ela é um indicativo da própria pessoa de Cristo,
que como cordeiro inocente e indefeso, foi lançado ao sacrifício, inocente e indefeso, foi lançado ao sacrifício por razões de obediência. O caráter de Davi em aceitar as determinações de Deus para a sua vida mostra o tipo de submissão que Deus espera do homem, a justiça cega. O maior prejuízo do comportamento de Saul é perceptivelmente buscar benefícios pessoais ou algum tipo de acréscimo. Saul não é um homem vil, corrupto e de más intenções. Ele tem uma mentalidade honrosa, mas não o suficiente para liderar diante de Deus. Saul pensa: estas coisas são benéficas para o povo, mesmo que não seja exatamente o que Deus queira. Então, o seu modo e o seu governo não é submisso o suficiente, porque ele busca aquilo que ele mesmo considerou como bom e ideal, e não atende às instruções. Saul é reprovado por Deus no capítulo 13 de 1 Samuel, neste mesmo livro, do mesmo modo que o povo é reprovado ao pedir um rei, em 1 Samuel capítulo 12, um capítulo antes da reprovação dele. Mas, antes dessa reprovação, Deus estende aprovação a Saul. Primeiro, quando envia guardas sinceros, em 1 Samuel 10, 26. E depois, quando confirma sua autoridade, lhe apossando com espírito de valentia, 1 Samuel capítulo 11. Estes primeiros episódios nos mostram um homem virtuoso, respeitoso, capacitado à liderança. Ao final do capítulo 11, vemos um homem misericordioso também. Saul conquista uma região, mas ele decide optar por não matar as pessoas que estavam ali, mesmo podendo aplicar essa justiça. Saul é o tipo de herói sonhado pelos homens. Ele é tão estereotipado que, ao ser apontado como rei, é colocado como aquele a quem nenhum homem em Israel é comparável. 1 Samuel 10, 24. Ora, não são as qualidades individuais, nem o talento. Não era isso que Deus estava apontando. Deus estava apontando isso. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. 1 Samuel 10, 27. Saul recebe bem as críticas, sem temê-las. Mostra a capacidade de lidar com os rebeldes, sem causar alvoroço. Até que ele mesmo é tido como rebelde. A diferença entre a desobediência de Saul e a desobediência de Davi está na humildade. Saul percebe o erro, reconhece o erro, mas não volta atrás. No capítulo 24, Davi tem a chance de matar Saul pela primeira vez, e não o faz. Saul reconhece: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu não me matastes. 1 Samuel 24, versos 17 e 18. Se voltarmos no livro, descobrimos que Saul não aceita a reprovação de Deus. No capítulo 13, vemos essa reprovação e a promessa de um outro rei sendo declarada para Saul, por meio do profeta Samuel. Ver Davi sendo elogiado e louvado pela população como um homem heróico, o faz ter uma noção desse perigo. As moças cantadeiras apontam Davi, só tirar essa folha aqui do caminho, apontam Davi como melhor que Saul, 1 Samuel 18, 7 e 8. Principalmente o final do verso 8, que lhe falta senão um reino. Isso é uma fala de Saul. Pelo caráter desumilde, a melhor resposta é: ou Davi morre, ou eu perco o reino. A questão é que Deus já havia dito, lá bem atrás, que ele perderia o reino. Essa dificuldade de proceder corretamente não é nova em Saul, mas isso é em todos nós também. Davi também tenta tomar boas decisões e erra.
Tivemos um estudo inteiro sobre isso, no modo como Davi tentou transportar a arca e fez do jeito errado. A diferença é que Davi é menos ousado que Saul. Saul é ousado a ponto de realizar um holocausto por si mesmo. 1 Samuel 13, versículos 12, 13 e 14. Saul está tão pronto para ele mesmo, para oferecer as suas próprias soluções, que acaba por se esquecer de que é Deus quem traz soluções. Chegamos no capítulo 26, esse capítulo que nós lemos. E vemos isso novamente. Saul está caçando Davi, mas Deus entrega Saul nas mãos de Davi. Entrega Saul nas mãos de Davi, a ponto de dormir tão profundamente que não poderia fazer nada para se defender. O texto ele deixa bem claro que por parte do Senhor é que eles caem em profundo sono. O tipo de temor que Davi tem de Deus, porém, não é o mesmo que Saul. Davi percebe que cumprir com os propósitos de Deus e fazer a justiça é mais importante. Porque ele mataria o seu próprio rei? Porque ele atentaria contra a vida daquele homem cujo próprio Deus ungiu? Então ele mesmo diz: ouve, pois agora te rogo, ó rei, meu senhor, as minhas palavras de teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo, vai, serve a outros deuses. 1 Samuel 26, 19. Saul reconhece dizendo: pequei. Volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Esse é o versículo 21 que nós lemos. Pouco tempo depois, Saul morrerá contristado, mas essa é uma história triste que merece o seu tempo próprio. Ainda assim, existe algo a aprender com Saul e Davi aqui, mais que uma coisa na verdade. A primeira lição que temos está justamente na humildade e na autoconfiança. Quem dita o que é certo e o que funciona é Deus, e não o homem. Aquele que se coloca ousadamente contra Deus, experimentará isso na prática, na própria humilhação. Segunda lição: não devemos desonrar as tentativas, porém devemos reconhecer os erros e as negligências. Valentia e ousadia não é o suficiente. Precisa fazer conforme se manda. E a terceira lição: o evangelismo vem pela demonstração de submissão e justiça, o que só pode ser visto em um vasto discurso, e não nas ações somente. Compilando essas três coisas, pode-se destacar assim: o heroísmo é comovente e valorizado na Bíblia. Não devemos tratar homens como Saul como se fossem fracos e vacilões. Eles são exatamente o que nós somos. Quer ver um exemplo? Você já tentou educar alguém? Vou te dizer que se a educação que é aplicada na EBD ou em casa não está de acordo com a educação de Deus, que Deus nos manda dar, então tem tudo para dar errado. Talvez você queira acreditar nas suas próprias ideias e esforços, mas fugir da lei de Deus só gera erros. Mas alguém vai dizer: eu não li a Bíblia com o meu filho porque estava trabalhando. Por acaso, é um bom pai ou um bom salário que constrói o lar? Alguém vai dizer: meu filho não pode ser tão quadrado. É normal namorar, falar palavrão, fazer piadinhas de duplo sentido? Ora, não é isso acreditar que o seu jeito de educar é melhor que o de Deus? Porque o homem que gosta de acreditar na própria inteligência e percepção
o homem que não consulta Deus. Essa mesma valentia é aquela que faz um jovem conseguir se aproximar de uma garota, desvirtuá-la e cometer promiscuidade com ela, mas o torna covarde para evangelizar. É mais fácil cometer adultério ou pregar a salvação? Ainda assim, nenhum desses pecados bobos de indisciplina foi o de Saul. Na verdade, quem foi indisciplinado para mulheres foi o próprio Davi. Então, o que Davi tinha que fez com que Saul confessasse o pecado para Davi? O que ele tinha era uma disposição humilde e um amor muito forte por Saul. Se você não ama a pessoa com quem fala, seu discurso, sua educação e seus esforços não fazem sentido. E amar é uma decisão, é uma virtude. A palavra virtude significa força de vontade. Esse sentimento, por assim dizer, na verdade não é de fato um sentimento, é uma decisão, é bem racional. Era uma ideia muito comum, inclusive nos tempos bíblicos, falar sobre virtude, porque se entendia que uma pessoa não virtuosa, ela seria fraca nos momentos em que ela deveria ser forte. Um exemplo disso eram as constantes guerras. Davi e Saul são homens narrados na Bíblia como homens virtuosos. Como que a gente percebe isso? Davi, quando vai enfrentar Golias, ele age com total valentia. Ele não hesita. Essa valentia vem dele? Todo mundo sabe que não. Essa valentia vem do fato dele ter uma certeza, uma convicção de que aquele homem não estava indo contra Israel, mas contra Deus. E isso é o que promove a coragem em Davi. Porém, antes disso, Davi é narrado com valentia por bem menos. Davi é narrado como um homem, cuidador, pastor de ovelhas, que mata uma ursa, assim, né? É bem fácil matar uma ursa, sendo um caçador, ainda mais se você não tem uma arma de fogo. Ele é narrado como um homem valente, como um homem forte. Essa ideia de virtude, ela é precisa, porque nós esperamos pessoas assim para nos liderarem. Essa que é a verdade. Quem é que quer um líder fraco? Saul não é diferente. Quando Saul é apontado como rei, a primeira coisa que se descreve sobre Saul é: ninguém era mais alto do que ele. E aí Samuel fala: está vendo esse homem que Deus apontou como rei? Ninguém há em Israel que seja melhor do que ele. Saul era o estereótipo de líder perfeito, valente, bonito, corajoso. Só que existia um caráter em Saul que era mais importante que esse caráter de valentia, que é a virtude. Isso nós vemos em alguns pequenos momentos. Por exemplo, quando Saul faz a sua primeira expedição militar, ele encontra um povo que é pressionado pelos moabitas. E esse povo disseram para eles: vocês vão ter que furar o seu olho direito para nós não te matarmos. Isso foi a ameaça que foi feita. Vocês furam o seu olho direito, a gente não te mata. Vocês viram nossos escravos. Somente isso. E aí o povo entrou em desespero. Saul, quando chega na região, ele escuta essa história, ele se comove por aquele povo, e naquele mesmo momento a literatura bíblica narra que o Espírito do Senhor o enche de valentia. E aí ele começa uma guerra ali, ele toma aquela região e liberta aquele povo. Por que o autor do livro de Samuel está interessado em narrar esses acontecimentos? Por que a fala de Davi com Saul aqui é tão importante? Por que não dizer 2 vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul e não matou? Por causa do tipo de caráter que existe aqui. Em algum momento Saul perde esse caráter de valentia, por causa que ele não aceita a reprovação da parte de Deus. Ele comete alguns erros e ele continua insistindo.
Não é fácil, tá, falar de Saul, porque não é como se ele fosse um homem incompetente. É muito fácil julgar uma pessoa quando você não está lá, né? Mas Saul, o momento em que ele é reprovado é porque Samuel não chega a tempo. Samuel tinha dito, 7 dias, espera 7 dias e eu vou chegar para abençoar o povo, porque eles estavam prestes a entrar numa batalha. Samuel não chega em 7 dias. Saul começa a ver o povo indo embora, porque eles achavam que Deus não ia abençoar a batalha. E ele fala, não, nós precisamos lutar, isso é importante, vidas valem aqui. E aí ele mesmo decide montar ali um altar, e ele mesmo faz o sacrifício. Qual foi o erro de Saul? Fazer o papel de sacerdote. Ele é rei e não sacerdote. O que Saul não entendia é que o único rei que é sacerdote ao mesmo tempo é o próprio Cristo. Então ele não percebeu que ele estava entrando na autoridade de Deus. O único rei que te governa com mão forte e ao mesmo tempo faz a procissão religiosa na sua vida, te entrega a fé, a bênção e a confiança, a fidelidade, é Deus, é Cristo. Por isso Hebreus vai falar, o autor em Hebreus vai falar, que Cristo é sumo sacerdote, Ele é o próprio rei, Ele é tudo, em um. Ele é a liderança suprema. Saul não tinha o direito de ser essa liderança suprema. É por isso que Samuel reprova muito ele. Mas será que se você estivesse no lugar de Saul naquele momento, você pararia para pensar nisso? Lembre-se que para Saul o Messias era só uma promessa. Era só uma promessa. Ele reprova por isso. E aí Samuel, o profeta Samuel, se vira para Saul e fala, Deus havia de te abençoar, você reinaria para sempre sobre Israel, mas agora vai vir outra pessoa e vai tomar o seu reino. Por causa disso. Davi, os pecados dele parecem ser muito mais graves, né? Davi mata um homem inocente para se apossar da esposa desse homem. Mesmo assim, Deus fala o homem segundo o coração de Deus. Por quê? É porque Davi era mais virtuoso que Saul? Em uma única coisa, Davi era mais virtuoso que Saul. Na mesma virtude que Jesus é mais virtuoso que nós. Davi de forma muito imperfeita, é claro, Jesus de forma perfeita. Que virtude é essa? O amor. Vamos observar quando Davi olha e fala aqui, o versículo 23. Versículo 23 do capítulo 26, Davi vai dizer, pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Aqui mostra que o tipo de respeito e lealdade que Davi tem por Saul. Ele compreende Saul ainda como um rei, mesmo perseguindo ele. Mesmo sendo perseguido por Saul, ele é fiel a Saul. Ele é incapaz de trair Saul. E aí o versículo 24, ele diz, assim como foi a tua vida hoje de muita estima. A palavra estima é sinônimo para amor. Assim como eu te amei muito, hoje, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda tribulação. Percebe que Davi transfere o desejo de paz, o desejo de vingança, o desejo de ira, de autopreservação, para um amor pleno sobre a vida de Saul. Ele fala, eu não sou digno de matar Saul, e o homem que matar Saul, a vida, ele tem que morrer. E de fato, quando Saul pede para o próprio servo dele matá-lo na guerra, Davi fica com tanta raiva disso que ele mata o homem que mata Saul, mesmo o homem tendo só obedecido à vontade do próprio Saul. Mas Davi não aceita, porque só Deus pode matar o ungido. Só Deus pode tocar contra a sua própria palavra e interromper a sua própria lei.
a ponto de que a vida de Davi não vale menos. Davi arriscou a vida dele por 2 vezes para tentar conversar com Saul, para tentar mostrar para Saul e entender o que estava acontecendo. E Davi tem consciência, se é isso que Deus traz à minha vida, se é perseguição, dor e miséria que Deus traz à minha vida, então, por que eu vou ir contra Deus? Esse caráter de Davi é um caráter que o cristianismo tem pregado desde o seu princípio, certo? Virtude não é sobre ser valente, sobre você se priorizar, não é sobre você fazer as suas vontades, realizar os seus sonhos. Saul, quando foi um bom rei, não estava no conforto, ele foi para a guerra e ele mesmo lutou várias vezes, e na última batalha, ele morreu lá. E ele foi para a guerra mesmo quando Deus disse para ele, você vai para a guerra e você vai morrer em batalha. Você iria para um lugar se alguém te dissesse que você vai morrer ali? Entende o tipo de caráter que esses homens possuem? Não são homens comuns, mas são homens como nós. Entende o porquê o nome deles está na Bíblia? É muito fácil julgar os amigos de Jó, mas você já gastou tempo conversando prolongadamente para tentar achar uma solução com alguém? A ponto de você viajar até lá para ficar alguns dias sentado, vendo a miséria do seu amigo, conversando, tentando encontrar uma solução. É fácil dizer, os amigos de Jó são amigos da onça. Não, eles são amigos de verdade. São amigos de verdade. É fácil dizer que Saul foi o rei reprovado, mas ele foi um rei melhor que qualquer rei que Portugal e Brasil tiveram. Mas quando foi que nós nos importamos com essa parte? Aí eu trago algumas observações, algumas aplicações práticas aqui. Primeira coisa, Cristo. Se Deus não fosse Ele mesmo, a própria virtude, Ele não teria nos amado a ponto de morrer por nós. Deus preferiu a vida do seu filho ou preferiu a nossa vida? A quem Deus preferiu? Quem é que é humilhado na cruz? Quem é que pede para o próprio Pai, quando colocado à morte, que se tivesse outra forma, que fosse levantado? E Deus não dá resposta, Deus não dá alternativa. Agora, já parou para pensar que a lei de Deus diz que o pecador tem que ser fulminado? Você foi fulminado por Deus? Mas é muito fácil chegar lá fora e acusar o pecador. É muito fácil dizer, eu já falei 1000 vezes e ele nunca me ouviu. Essa pessoa não tem salvação. Por milênios, Deus fala ao homem. Quantos anos tem a terra? E Deus ainda busca Caim 3 vezes. De quem é o problema? É de Deus ou do coração humano? Quantas vezes em pregação Deus falou ao seu coração e enrijeceu? Mas é muito fácil acusar o outro. Davi poderia ter acusado Saul de injusto, mas em nenhum momento Davi diz que Saul é injusto. Ele só pergunta, qual é o motivo de estar perseguindo? Eu sou só uma pulga para você.
próprio Cristo é a expressão desse amor. Preferência ao outro. Cristo fala os 2 maiores mandamentos: amar a Deus acima de toda coisa e amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, você não é o mais importante. Deus é mais importante. O próximo é mais importante. Mas todos nós sabemos que o nosso coração é egoísta. Mas Deus escuta os nossos louvores. O reverendo Robson chamou a atenção para a letra que nós cantamos. Repetidas vezes nós cantamos os mesmos louvores. Repetidas vezes fazemos as mesmas orações. E Deus escuta, vê e analisa. E não apenas isso, Ele não escuta apenas o que sai da boca, mas o que sai do coração. Deus sonda. É muito fácil julgar o pecador, mas não é fácil obedecer a Deus e julgar a si mesmo. Então, quando Cristo vem a nós, morre por nós e se mostra o maior entre todos, não há um homem que tenha sido como Cristo e que seja como Cristo. Não há ninguém que possa ser comparado a Cristo. Nós narramos e lemos a história de homens pecadores como nós. Mas Cristo não tem pecados. Então Cristo vem a nós. E Ele nos chama de família. E Ele nos entrega a igreja. E Ele nos entrega a Santa Ceia. Reflita sobre o que acontece na Santa Ceia. O pão é o corpo, e você moe o corpo com seus próprios dentes. E depois você toma o sangue. Isso não é selvageria? Você já parou para pensar que a ceia simboliza a ação de Cristo até a perfeita purificação das nossas vidas? Já parou para analisar isso? O exemplo da virgem diante de Deus. Uma virgem é pura, imaculada. Pense numa jovem. Cedo perde a virgindade. Ela pode recuperar a virgindade? Ela pode fazer alguma coisa para voltar ao estado inicial? Não pode fazer nada. Não tem retorno. Mas ela é tomada como esposa pelo homem perfeito. O ser humano é exatamente como esta virgem, que perdeu a sua virgindade. Mas mesmo assim, nós não pensamos sobre o valor da mulher nem o valor do homem no casamento. E alguém ainda vai dizer, mas não é tão mal ter algumas experiências antes do casamento. Então, quando Cristo te chama e Ele fala, ide a todo mundo e pregai o Evangelho, anunciai, o que Ele está dizendo é, agora você é um espelho. E o espelho reflete a própria imagem de Cristo. Davi é uma tipologia de Cristo. É um dos homens a quem Deus escolheu revelar um pouco de seu caráter. E nós também somos. Quando você estiver entre os descrentes, quando você estiver lá fora, não analise a sua vida como se você fosse só uma pessoa gritando loucamente.
Não é isso que você é. Perceba que você é a única referência, talvez a única referência, de quem é Deus na vida daquela pessoa. Por isso nós não podemos negar a hospitalidade. Por isso nós não podemos negar o auxílio, o amor, porque é a referência do que Deus fez contigo e agora você leva aos outros. A imagem de Cristo entre os homens. Uma pessoa virtuosa. Uma pessoa virtuosa. Então, quando você, e eu vou concluir aqui, quando você estiver lendo a Bíblia, orando, conversando sobre Cristo, não analise como se fosse sua função ali ser edificado por isso. Como se você fosse se tornar melhor, porque você é um pouco mais religioso agora. Lembre-se que nós lemos a Bíblia para conhecer o próprio Deus e para que, conhecendo a Deus, possamos dizer para os outros que não conhecem, quem é Deus? Não se importe tanto consigo mesmo. Você não é tão importante assim. Certo? Quando estiver educando seus filhos, conversando com seus amigos, lembre-se disso. Você não é tão importante assim. O que eles precisam ver em você? Mas não tem como fazer isso só pelo exemplo. Tem que ser falado. Veja, a fala de Davi é quase uma oração. Ele convoca o nome do Senhor. Ele chama e fala, se o Senhor está fazendo isso, então que siga assim. Mas se for dos homens, que Deus faça justiça. Lembre-se disso, tem que ser falado, tem que ser pregado, porque é você, para essas pessoas, o que Cristo faz na vida de alguém. E lembre-se que quando você não for tão virtuoso assim, o que Deus espera é reconhecimento e arrependimento. Não seja negligente. Não finja que os seus defeitos é tudo tranquilo, que os defeitos que são expostos para os outros, as corrupções, os xingamentos, a ira descontrolada, que está tudo bem. O que custa você chegar até a pessoa e dizer, sabe isso que eu fiz? É um erro, não é o ideal, não é o que eu quero ser, não é o que Cristo é. E eu quero que você venha comigo, que você ande comigo, para que juntos possamos buscar ser como Cristo. É a função do convite. Vamos orar. Pai amado, Senhor Deus Santíssimo e querido, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de, assim como os teus servos no passado, ser um exemplo diante das pessoas, de estender o teu amor para as pessoas. O Senhor nos dá esse privilégio de te representar. Nós não somos dignos de te representar. Nós não somos dignos de falar pelo teu nome. Mas o Senhor nos abraça, nos acolhe e nos dá a oportunidade de cooperar com o teu trabalho, com a tua missão. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos comissionou. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de falar sobre aquele que é de fato perfeito, aquele que salvou as nossas vidas, aquele que é verdadeiramente o nosso rei e o nosso herói. Senhor, que possamos nos importar em ser como Cristo e ousadamente, não tendo vergonha dos nossos defeitos, das nossas limitações, mas entendendo que a perfeição é do Senhor e não nossa. Que tudo que precisamos ser é humildes em reconhecer que carecemos de Ti e que também os demais carecem de Ti. Que possamos ser humildes e ousados na pregação do Teu Evangelho e falar para os nossos familiares, falar para os nossos amigos, falar para os nossos conhecidos, que andem conosco, que busquem
aquilo que nós estamos buscando. Não é um desafio, é um convite. Não é mera religiosidade, é mudança de vida. É purificação diante do Senhor, para o bem deles. Tenha misericórdia dessa cidade. Tenha misericórdia desse povo. Tem misericórdia daqueles que se perdem e o sangue deles estão nas nossas mãos. Porque nós buscamos e proclamamos apenas a nossa própria salvação. Porque desejamos apenas a experiência nossa com o Senhor, e vivemos de experiencialismo contigo, considerando que os teus milagres, que nada passam de curas comuns, são mais importantes que a salvação da alma, considerando que as tuas bênçãos nessa terra são mais importantes que o céu, e mais relevantes que a vida lançada ao inferno. Dá-nos a capacidade de compreender o que acontece e de entender que, do mesmo modo como a vida é rara, também o Senhor a estima e deseja o nosso arrependimento diante do Senhor e a anunciação do Teu Evangelho. Que possamos amar, se possível, como o Senhor ama. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Cristo fala aos nossos corações. A palavra do Senhor sempre dá sobre nós o seu princípio. É importante a gente observar. Somos chamados como igreja, e como igreja temos uma missão. A nossa missão é pregar o Evangelho. Não é o nosso conforto, não é o nosso bem-estar, mas é a glória de Deus na vida das outras pessoas. É isso que nós devemos fazer. É para isso que você está aqui. É por isso que você congrega neste local. É por isso que essa igreja se encontra nessa colina, para resplandecer a glória de Deus sobre tudo e sobre todos, para que eles possam encontrar a luz da salvação, para que eles possam encontrar Cristo e glorificar o Senhor. Às vezes nós somos exatamente como Saul, animados e envolvidos no início, até com atos heróicos sobre nossa vida, mas vamos nos perdendo ao longo do caminho, com uma fé fraquejante, com atitudes fraquejantes, nós vamos nos perdendo ao longo do caminho, e quando nós menos pensamos, nós somos apenas religiosos. A virtude do amor e da obediência não está mais em nós. E às vezes é preciso que um Davi chame a nossa atenção para que a gente perceba o quanto estamos errados e retorne à presença do Senhor naquilo que o Senhor tem para com as nossas vidas. Às vezes é necessário que isso aconteça. Nesta noite você ouviu a palavra do Senhor. Que você seja obediente e fiel a este Deus. Que aquele que está ao seu lado, o seu próximo, seja quem você de fato ama como você ama a si mesmo. E dizer que eu amo o meu próximo como eu amo a mim mesmo é dizer que aquilo que eu desejo para mim é o que eu irei fazer para que o outro tenha. E não há nada melhor, não há nada mais grandioso, mais poderoso, não há nenhum maior benefício do que Cristo sobre nós. Para você que nos visita nesta noite, pense sobre como tem sido o seu caminho e para onde você vai. Pense se Cristo é de fato o Senhor sobre a sua vida, se Ele de fato está sobre o seu coração, se você tem
Ele como Senhor absoluto, para que você possa servi-lo e amá-lo, e possa encontrar o céu no final da sua jornada. Se isso não for uma realidade em sua vida, eu convido você a estar conosco, a aprender sobre isso, a conhecer, tornando-se um discípulo, um servo deste Deus, para aprender o caminho desta salvação. E se por um acaso, querido, ao longo da sua jornada, você que está nessa caminhada cristã, ao ouvir, percebe que sua vida está mais como a vida de Saul, cegado pelo poder, pelas glórias deste mundo. O que foi o que aconteceu com Saul? Se importando mais com as riquezas e com as honrarias humanas, com o abandono das pessoas, do que com a glória e a obediência ao Senhor. É hora de arrependimento. É hora de você se achegar diante deste Deus e falar: perdoa-me, Senhor, porque eu estou agindo como um louco. Olha a fala de Davi diante de Saul: por que você me persegue? Eu sou como uma pulga. O Senhor é o rei. O Senhor está assentado sobre o trono. Deus o te ungiu e colocou aí. Qual a ameaça verdadeira que eu tenho contra você? Mas você, como louco, me persegue. O texto narra o contingente de pessoas que seguiram, um exército inteiro, para que Saul permanecesse contra a vontade do Senhor, onde ele não deveria de estar. Será que nós não estamos fazendo isso, queridos? Mobilizando um exército inteiro, quando Deus diz que não é para nós estarmos ali, empenhando forças, despendiando a família, recursos, para onde Deus não nos quer que estejamos. Estamos buscando uma pulga com a bazuca, em vez de se preocupar com como nós estamos diante deste Deus. Que Deus derrame graça e bênção sobre a sua vida. Que Deus o abençoe.